Olá, amigos e amigas, tudo bem com vocês? Nesta aula nós vamos explorar o tópico sobre o que é Israel ou quem é Israel no livro de Isaías. Na aula passada nós já exploramos e estudamos um pouco sobre a teologia de Deus, sobre como Deus se revela para nós, e nós vimos que o livro de Isaías ele tem essa expressão do santo de Israel, onde Deus se revela sendo esse santo, esse ser que é separado com o propósito de se relacionar conosco. Nós vimos que Deus ele se esconde, ele tem o Hester Panim, ele esconde a sua face por causa de quem nós somos, por causa de quem ele é e também por causa dos dois. E nós finalizamos desta forma maravilhosa de vermos esse Deus que ao mesmo tempo ele é imanente, a gente pode chamar ele de Pai, né? Essa aproximação, essa imagem tão afetiva, e ao mesmo tempo ele é transcendente, né? Que ele está nos céus. Ele ao mesmo tempo que ele é Pai, ele está nos céus, mostrando que Deus é justamente esse ser que se relaciona conosco de forma próxima e ao mesmo tempo ele não é nosso camarada que fica do nosso ladinho, ele é um Deus transcendente, criador dos céus e da terra. Hoje nós estamos analisando Israel no livro de Isaías. Como nós podemos entender essa definição de quem é Israel? Portanto, nesta aula nós vamos aprender sobre a noção de Israel, de Sião e do resto ou remanescente, e essa correlação com as nações do mundo, e como isso se harmoniza em relação à doutrina e à teologia de quem é Israel, e de como agora esse Deus de Israel ele vai levar a cabo planos de salvação não apenas para esse pequeno país que fica lá na Palestina, mas levar a cabo planos salvíficos para toda a humanidade. Vamos começar dizendo então que Israel não significa apenas o reino do norte na linguagem de Isaías. Você lembra que na época da monarquia existiam já dois reinos, né? O reino do norte, chamado Israel, e o reino do sul, que era o reino de Judá. Mas quando Isaías se refere a Israel, ele não está meramente significando, apontando esta parte do norte do reino, mas ele está chamando de forma totalitária. Ele quer dizer tanto a parte do sul quanto a parte do norte, é um sentido inclusivo de norte e sul. Por essa razão que muitas vezes, em vez de usar o termo simplesmente Israel, ele usa o termo Jacó. Você deve se lembrar que em Gênesis capítulo 32, quando Jacó está retornando da terra de seu sogro Labão com suas esposas, antes de reencontrar Esaú, ele tem a experiência do Jaboque, onde ele luta com aquele ser, né, de noite. E agora ele, durante a noite, aquele ser quer ir embora, ele não larga, ele diz: eu não vou te deixar ir a não ser que tu me abençoares. Se você não me abençoar, e aquele lutador invisível toca na coxa de Jacó, Jacó fica manco, né, e muda o nome de Jacó. E agora não te chamareis mais Jacó, mas tu serás chamado Israel, porque lutastes com Deus e com os homens e prevaleceste. Tem um sermão bonito sobre isso, você nunca pregou? Pode pregar, que é lindo, mas Jacó é justamente esse termo, o nome de Israel, né, o nome prévio antes de Jacó se tornar Israel, mas aqui justamente Isaías se refere a Israel ou a Jacó de forma inclusiva, compondo justamente todo o reino do norte e todo o reino do sul. Olha só o que diz Isaías capítulo 2, verso 3: e virão muitos povos e dirão: vinde, subamos ao monte do Senhor, à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine o que concerne aos seus caminhos e andemos nas suas veredas, porque de Sião sairá a lei e de Jerusalém a palavra do Senhor. Veja, aqui está chamando Israel como a casa do Deus de Jacó. E Isaías 2,5 diz a mesma coisa: vinde, ó casa de Jacó, e andemos na luz do Senhor. Então veja, quando o livro de Isaías começa dizendo que ele ministrou em Judá, mas aqui ele está chamando Israel ou Jacó de forma inclusiva. E hoje nós vamos ver exatamente o que significa Israel. E existem 3 significados importantes que é necessário nós aprendermos para nós termos a noção de quem é Israel. E quando a gente fala de igreja no Novo Testamento, muitos desses éculos eles reapropriam parte desse imaginário de que define quem é Israel. Então vamos lá para esses 3 aspectos importantes. O primeiro aspecto que nós vamos estudar
no livro de Isaías é Sião, Sião como Israel. O segundo aspecto é a ideia do remanescente ou o resto, aqueles que ficam, aqueles que retornam à terra. E o terceiro aspecto é justamente a questão do servo, que no final de Isaías, ali a partir da segunda metade de Isaías, essa imagem ela cresce. Então vamos lá para a primeira, Israel como Sião. Muito bem, amigos, nenhum outro livro usa tão frequentemente o termo Sião. O termo é tão forte que inspirou até recentemente, na década do século XX, no século passado, o movimento sionista, esse movimento de retorno para a terra. Você lembra que após as guerras mundiais, após o Holocausto, agora tornaria-se necessário justamente esse repatriamento desses judeus expatriados que agora retornam. E justamente você veja que existe esse eco de resto, de remanescente, daquele que sobra, né, do que sobrevive. Agora ele volta para Sião. Bom, o tópico não é sobre sionismo, mas o tópico dessa janela de quem é Israel é justamente entender esse significado do que é Sião. E eu vou submeter 3 significados importantes para que nós possamos entender. O primeiro significado é justamente essa realidade geográfica histórica, a cidade em si, de Sião, Jerusalém. A segunda realidade é a realidade cósmica, a terceira escatológica. Bom, vamos começar com a primeira, ponto A aqui, realidade geográfica histórica. Então, Sião, antes de mais nada, é um local em Jerusalém, é o local exatamente onde o templo foi estabelecido. Você lembra que quando Davi agora está em ascensão, Saul já está diminuindo, existe uma discussão grande entre essas duas pessoas. Desde o primeiro Samuel você vê isso, né? Quando Saul ele rejeita o Deus de Israel e Davi ele é ascendido ao trono. E aqui uma das primeiras coisas que Davi faz, ele toma uma cidade para si, essa cidade dos Jebuseus, Jerusalém, e faz dessa cidade a sua capital. E é justamente essa cidade, ela fica nesse monte, nesse lugar que é chamado de Sião. É interessante que Sião significa justamente deserto, lugar seco. Olha só esse jogo de palavras, que interessante. Isaías capítulo 25, verso 5 diz: como calor em lugar seco, tu abaterás o ímpeto dos estranhos, como se abranda o calor pela sombra da espessa nuvem. Assim o cântico dos tiranos será humilhado. Veja, esse lugar seco é justamente o significado da palavra Sião. Sião significa um lugar seco, um deserto. E é interessante você notar que por que será que esse centro religioso, essa cidade que Davi escolhe, é justamente um lugar seco, na montanha, num monte, ao invés de ser um lugar como se fosse um oásis, né? E é interessante que na tradição, quando Deus escolhe para si um lugar especial, existe uma interpretação que fala que Deus escolhe justamente nessa terra de ninguém, num lugar desértico, né? Porque o deserto, porque é terra de ninguém, ele é terra de todos. Então Deus, quando deu a sua lei no Sinai, é um deserto, e é justamente ele não deu no Egito, não deu também na Palestina, para que ninguém se apropriasse dele. Ninguém consegue colocar Deus numa caixinha, porque Deus ele se revela nesse lugar deserto, terra de ninguém, portanto Deus é o Deus de todas as pessoas. E da mesma maneira, tanto Jerusalém, Sião, esse lugar seco, seria essa cidade santa, onde a presença de Deus iria ser estabelecida. Mas por que Davi escolheu Jerusalém nesse monte Sião? É interessante que, seguindo a morte de Saul, a gente vê justamente essa distinção entre essas famílias, e Davi ele escolhe essa cidade, uma cidade que é localizada perto da junção entre as estradas que iam do norte ao sul, de leste a oeste, então conectava muito bem. Era uma zona neutra, um território que não era de posse de nenhuma das tribos. Isso permitiu com que Davi consolidasse seu poder sobre todas as tribos, e ao mesmo tempo era perto de sua cidade natal, de Belém. Tinha água potável, mas ao mesmo tempo era identificado como um lugar seco, era um lugar desértico, né? E Davi escolhe Jerusalém
como sua base política por uma série de razões estratégicas. Tornar Jerusalém, além da capital política, esse centro espiritual. Você lembra que uma das primeiras coisas que Davi fez foi trazer a arca que não estava em Jerusalém, e logo no começo ele pretende construir uma casa para Deus. Ele diz, né, eu tenho casas para mim, mas como que eu vou morar numa casa se Deus não tem uma casa? Mas ele é proibido de construir essa casa para Deus, porque suas mãos derramaram muito sangue, e esse é o filho que vai erigir essa casa para Deus, Salomão. Então veja, é interessante que essa localidade de Davi, tendo escolhido Sião, tendo escolhido essa região, é justamente algo bonito, algo lindo, que o livro de 2 Samuel vai terminar justamente com essa história macabra de Davi fazendo um censo, contando o número das pessoas. E a palavra de Deus diz que a ira do Senhor se levantou contra Davi exatamente porque Davi contou. Não é muito claro a narrativa do porquê a ira de Deus se levantou, mas depois de Davi ter contado os homens, 800 mil homens, o profeta é enviado a Davi dizendo que agora você vai receber o juízo. E Deus deu 3 opções para Davi para que ele escolhesse. A primeira opção, justamente, ele iria cair na mão dos seus inimigos e fugir. Uma segunda opção, ia cair peste na terra por 3 dias. E uma terceira opção seria justamente que a terra ia ter fome por 7 anos, creio. E aí Davi responde para o profeta, né, que eu caia nas mãos de Deus, porque eu sei que Deus ele é misericordioso, e que eu não caia nas mãos dos meus inimigos. E é interessante notar que caiu a praga por 3 dias. E praticamente, se não me engano, 70 mil pessoas foram. A vida de 70 mil pessoas foi cevada. Davi se humilha e falou: quem é culpado por esse problema sou eu, e não o povo. Que caia sobre mim essa maldição, então. E aí Davi ele olha, e o anjo do Senhor, com sua espada desnuda, que estava trazendo o juízo, está justamente aonde? Nessa eira de Araúna, do Jebuseu, ali do lado de Jerusalém. E aqui a palavra de Deus diz em 2 Samuel 24 que o Senhor se arrependeu do juízo que havia trazido. Né? E agora Davi ele se dirige até o lugar onde aquele anjo com aquela espada estava segurando, e Davi quer comprar aquela eira, aquela terra. E o dono da eira fala o seguinte: não, te dou de presente, pega a terra, pega os bois, pega o arado que está nas costas dos bois e já sacrifica. E Davi fala o seguinte: como que eu posso dar uma oferta para Deus que não me custou nada? Ele compra essa eira, ele oferece para ali um sacrifício. E é interessante que quando nós vamos ver lá em 2 Crônicas 3:1, quando Salomão vai construir o templo, diz exatamente: começou Salomão a edificar a casa do Senhor em Jerusalém, no Monte Moriá, onde o Senhor se tinha mostrado a Davi, seu pai, no lugar que Davi tinha preparado na eira de Ornão, o Jebuseu. Em outras palavras, era exatamente naquela eira, naquele campo que Davi compra, onde agora o juízo estava acontecendo, e o Senhor se arrepende, agora o Senhor perdoa, restaura, livra, que vai ser estabelecido o templo. E mais uma conexão interessante que chama a sua atenção é que justamente esse templo vai ser no Monte Moriá. E a única outra menção de Monte Moriá que a gente tem na Bíblia é justamente a história de Abraão e Isaac, o amarramento, a Quedá de Isaac, onde aquele pai e aquele filho sobem uma montanha, né? Com o cutelo e a lenha, o rapaz, e o pai leva o fogo. Mas ninguém tinha o cordeiro. E Isaac pergunta para seu pai, né, onde está o cordeiro? E Abraão apenas responde: o Senhor proverá para si um cordeiro, meu filho. O Senhor proverá para si um cordeiro. E depois que tudo aquilo acontece, Abraão sobe. É interessante que essa história não é apenas do pai oferecendo seu filho, mas se você for pensar, o próprio filho é quem se oferece em sacrifício. Isaac era muito mais novo. Isaac poderia facilmente vencer o seu pai e sair correndo, mas ele confia juntamente com seu pai que Deus tinha um propósito. Então é uma história onde o pai oferece o filho e é o próprio filho que oferece a sua vida voluntariamente. E não é assim que Jesus falou?
Eu ofereço a minha vida, eu tenho o poder de oferecer a minha vida e tomá-la de volta. Deus oferece a sua vida através de Cristo voluntariamente. Ele não era obrigado, mas ele se voluntariou em dar a sua vida. No caso do Aquedá, em Gênesis 22, um anjo segura a mão de Abraão e ele não imola o seu próprio filho. Um cordeiro aparece e agora aquele cordeiro é sacrificado. No caso de Cristo no Gólgota, ele é o cumprimento desse cordeiro através de seus pecados, aliás, através de seu sacrifício, os pecados são perdoados. E ele se torna esse cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando nós vamos ver justamente o Monte Moriá com essa eira do Jebuseu, segundo Samuel 24, é justamente nessa localidade do Monte Sião. Então esse Monte Sião ele tem essa implicação de trazer perdão, salvação, livramento. Você tem que ter essas histórias na sua cabeça quando você lê essas narrativas, né? E mesmo assim, Sião significa lugar deserto, desolado e seco. Essa é a etimologia da palavra, um lugar seco. Olha só o que diz Isaías capítulo 1, verso 8. E a filha de Sião se ficou como uma cabana na vinha, como uma choupana no pepinal, como uma cidade sitiada, bagunçada, destruída, em outras palavras. Isaías 49, verso 14 diz: Mas Sião diz, já me desamparou o Senhor se esqueceu de mim. Esse lugar desamparado, desértico. Né? E alguns versos para frente vai descrever: E dirás no teu coração, quem me gerou estes? Pois eu estava desfilhada e solitária, entrava em cativeiro e me retirara. Quem então me criou estes? Eis que eu fui deixada sozinha, e estes onde estavam? Então veja, esses textos apontam para o fato de que Sião é esse lugar abandonado. Sião é esse lugar seco. O deserto é um lugar abandonado, desamparado. E ao mesmo tempo que Sião vai trazer essa imagem de glória, o sentido primário dele é um lugar seco, desértico. É um lugar onde você não esperaria nada a ver. A gente, quando viaja, a gente entra às vezes no TripAdvisor, né? Às vezes a gente tenta entrar em algum site de turismo, a gente quer ver as partes bonitas dos lugares. A gente não quer ir no deserto, né? A gente quer ver as grandes obras, as partes bonitas. E Davi escolhe para si uma cidade justamente que é no meio do deserto. Vamos então para o segundo aspecto do que é Sião. O primeiro aspecto é justamente Sião como um lugar geográfico histórico, mas o segundo aspecto do significado de Sião é um aspecto cósmico. E eu te convido a abrir a sua Bíblia, Isaías, no capítulo 14, no verso 13. Capítulo 14 é o texto que nós utilizamos para mostrar sobre a queda de Lúcifer, comparado com a queda do rei de Babilônia. É interessante, quando a gente lê em Daniel, a gente vê justamente esse rei da Babilônia, Nabucodonosor, caindo. A gente tem que fazer essas comparações, né? E é interessante que o rei de Babilônia, sendo justamente esse tipo de Lúcifer, né, que se orgulha, se exalta e depois cai, é justamente isso que aconteceu com Nabucodonosor. Né? O seu coração se orgulhou, se exaltou e ele pagou com juízo, vivendo como um reino animal. Mas depois, acho que no capítulo 4 de Daniel, Nabucodonosor se arrepende. Então o rei da Babilônia ele se salva, na verdade. No caso, Lúcifer ele se orgulha, ele foi longe demais, ele não se salva. Né? Mas olha o que diz. Isaías 14, verso 13. Começa falando, né, verso 12. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alma, fostes lançado por terra, tu que debilitavas as nações, tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono e no monte da congregação me assentarei. E aqui ele diz no verso 13, no final, nas extremidades do norte, da banda dos lados do norte. E quando você abre lá a Bíblia em Salmo 48, verso 2, Salmo 48, verso 2, vai fazer uma correlação extremamente interessante. A partir do verso 1, grande é o Senhor e muito digno de ser louvado na cidade do nosso Deus, seu santo monte. 48, 2 agora. Belo sobranceiro. É a alegria de toda a terra. O monte Sião para os lados do norte, a cidade do grande rei. Então veja, aqui está fazendo uma correlação interessante que
está apontando justamente esse exaltamento, né, desse rei da Babilônia, que quer chegar aos céus, e esses céus é justamente nos lados do norte, e aqui em Salmos está colocando o Monte Sião sendo justamente ficando nesse lugar do norte. Na cosmologia teológica dos cananeus, a gente vê que os deuses eles moravam no norte. O que está acontecendo aqui é o seguinte, o que a Bíblia está fazendo, o que Isaías está fazendo e o salmista está falando o seguinte, ao passo que os cananeus pensam que os deuses, todos os deuses moram no norte, quem mora no norte é o Deus de Israel. Ele é o Deus verdadeiro. Então existe um aspecto de Sião, onde Sião é a casa de Deus. Sião é o lugar onde Deus mora. E depois nós vamos ver justamente que ele mora porque o santuário, o templo foi construído lá em Jerusalém. Agora, Jerusalém seria essa cidade santa, essa cidade onde ia ser a manifestação da presença de Deus, onde ele fazia o contato entre o céu e a terra. Então, o primeiro significado A é a Sião geográfica, histórica. Significado B, essa realidade cósmica de Sião, onde que é a casa de Deus. E o terceiro significado de Sião é justamente essa ideia escatológica, a restauração de todas as coisas. Aqui a gente tem um tema escatológico interessante, é o tema do retorno para a terra, criação e recriação, os ecos da criação, né? Ecoando durante todas as escrituras, e o tema de anteriormente Sião era esse deserto, e agora Sião se transformará num jardim, num oásis. Olha o que Isaías 51, verso 3 diz. Porque o Senhor consolará Sião, e consolará a todos os seus lugares assolados, e fará o seu deserto como o Éden, e a sua solidão como o jardim do Senhor. Gozo e alegria se acharão nela, ações de graças e voz de melodia. Esse é um dos ecos lindos da Bíblia, né? Agora, de um deserto vai brotar rios de água viva. O Senhor Jesus, nos evangelhos, ele tem metáforas semelhantes. No livro de Ezequiel você vê também metáforas semelhantes. Agora, onde o rio passa pelo deserto, esse rio que sai do templo de Deus, né, e transforma esse deserto seco agora num lugar onde brota água. Olha o que diz Isaías 2:3, e virão muitos povos e dirão, vinde, subamos ao monte do Senhor, à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine o que concerne aos seus caminhos, e andemos nas suas veredas, porque de Sião sairá a lei, e de Jerusalém a palavra do Senhor. Então veja essa realidade escatológica, onde agora todos os povos subirão a Sião. Né? Sião não seria apenas a capital de Israel, de Jacó, mas seria um centro de todo mundo, onde os povos subiriam até Sião para adorar o Deus verdadeiro. Olha como termina Isaías, ali nos capítulos finais já. A visão escatológica, o final de todas as coisas, a restauração, novos céus, nova terra, né? Nós já apontamos na aula passada esse Deus que é o Criador, né? O Deus que cria novos céus, nova terra. Isaías 62, verso 4 diz, nunca mais te chamarão desamparada, nem a tua terra se denominará jamais assolada, mas chamar-te-ão Hefzibá, e a tua terra Beulá, porque o Senhor se delicia de ti, e com a terra o Senhor se casará. Então, veja, nessa visão escatológica, Sião, que era um lugar seco, desamparado, agora não vai ser mais esse lugar seco e desamparado, mas será chamado minha delícia. Hefzibá. Imagina que lindo, é uma linguagem de casamento que está acontecendo aqui, né? O Senhor vai virar para Sião, o lugar é desamparado, mas vai falar, você é a minha delícia. Que bonito isso, gente, que lindo, que lindo. Deus olha para a gente e fala, você é minha delícia. É gostoso. Quem é casado sabe do que eu estou falando. A alegria de um esposo olhar e ter afetividade na sua mulher. Você é minha delícia. É minha delícia. E essa terra, você é minha esposa. Você é desposada. Eu caso contigo. Porque o Senhor se delicia de ti. E com a tua terra o Senhor ele se casa. Linguagem de aliança, de casamento, de intimidade, de dependência, de relação. Figura linda escatológica de casamento. Apocalipse termina exatamente assim. Né, com as bodas do Cordeiro
quando eu ensino os evangelhos, o ensinado, o casamento judaico é uma coisa muito importante, né? O casamento judaico em duas partes, aquele texto famoso, né? Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não fosse eu vou teria dito, pois vou preparar-vos lugar, quando eu for vos preparar o lugar, voltarei outra vez, para que onde estiver, estejais vós também. É justamente um texto que pressupõe esse casamento judaico, onde esse casamento é formado por duas partes. A primeira parte, o noivo ele vem, paga o dote para o pai da noiva, e ele se vai para construir a sua casa, para preparar o seu lar, e depois que tudo está pronto, a festa está preparada, esse noivo ele retorna para pegar a sua mulher pelo braço e levar para casa e fazer festa. Às vezes as pessoas se perguntam, né, por que Jesus veio e retornou e vai voltar novamente? Não poderia ele ter resolvido o problema do pecado logo no começo? Mas é justamente essa ideia de casamento que a gente está vendo, que Isaías está tocando aqui, nessa visão escatológica, onde Sião agora ela é minha delícia, ela vai ter casamento, vai ter festa, vai ter uma aliança que não vai se quebrar nunca mais, né? E a imagem é justamente essa. Jesus ele vem a essa terra, ele paga o dote com o seu próprio sangue, ele compra a mulher, a igreja, os seus filhos, aqueles que decidem e aceitam-o pela fé. Ele retorna, vai para suas casas. Na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não fosse, eu vou teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e preparar todas essas moradas, o que vai acontecer? Ele vai voltar, retornarei outra vez para pegar a mulher pelo braço, a igreja, aqueles que se acharem fiéis, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então, no final de Apocalipse, quando termina essa visão da vinda de Cristo, a imagem é justamente a imagem desse casamento. São as bodas do Cordeiro. Ele vai vir pegar a sua esposa. Realmente é uma linguagem muito forte. E Isaías está trazendo esse pano de fundo para a gente entender essa linguagem. Muito bem, Sião, vimos já Sião. Então, 3 aspectos específicos. O primeiro, histórico e geográfico. Parabéns. O segundo, qual que é mesmo? Fala aí. Hã? Isso mesmo. Então, o segundo aspecto de Sião vai ser esse aspecto cósmico, né, o centro, a casa de Deus. E o terceiro aspecto, esse aspecto escatológico. Vamos então para o segundo aspecto de quem é Jacó, de quem é Israel. E aqui vem a teologia do resto, do remanescente. É interessante que hoje, quando a gente fala de resto, geralmente na nossa concepção é uma coisa que não é boa. Resto está estragado, resto joga no lixo. Não é assim que a gente faz com a comida, com o que sobra. Às vezes, quando no futebolzinho lá, o último, quando vai escolher, joga sorte, tira 2 ou 1 para o ímpar, né? E daí quem resta geralmente é o quê? É o perna de pau, é quem não joga bem, é ou não é? Mas na concepção bíblica isso não é bem assim. A ideia de resto, estou usando o resto porque a gente está tão acostumado a usar a linguagem remanescente, mas talvez essa linguagem de código seja um código que não faça sentido para muitas pessoas. Então vamos falar resto. São sinônimos, entendeu? São sinônimos, mas vamos usar o termo resto para fazer mais sentido. Mas quando você ouvir resto, pensa em remanescente. Quando você ouvir remanescente, pensa em resto. E a gente viu que hoje em dia restar não quer dizer boa coisa, né? Todo mundo recebeu o chamado, restou aquele cara lá. Será que ele tem problema? Todo mundo foi escolhido para jogar bola. Ih, sobrou aqueles 3 lá. Será que eles jogam bem? Tão bem assim o futebol? Enfim, restar hoje não quer dizer algo bom. Mas na Bíblia o que resta é positivo e é associado com salvação, com esperança. É interessante que quando Isaías vai encontrar com Acás, Isaías capítulo 7, ele vai com o filho. Olha o que diz o verso 3. Ele vai com o filho. Disse o Senhor a Isaías, agora sai tu com teu filho, que se chama um resto voltará ao encontro de Acás, que é o rei. O filho de Isaías chamava Sear de Assub, que um resto voltará. Você daria o nome do seu filho desse nome, não? Nome difícil, né? Os filhos do profeta tinham nomes que eram nomes que realmente eram uma exortação para a nação como um todo. E na teologia do resto, esse primeiro filho de Isaías, que se chamava esse resto voltará, é justamente com a ideia de redenção. Ou seja, vai vir juízo, vai vir destruição, mas acalme-se, vai sobrar um resto. Em outras palavras, a ideia de resto é a ideia de vida, de sobrevida. Olha o que Isaías capítulo 4, verso 3 diz.
E será que aqueles que ficarem em Sião, ou que ficarem em Sião, e que permanecerem em Jerusalém, será chamado santo? Todo aquele que estiver inscrito entre os vivos em Jerusalém. Aqui tem a conexão de três ideias muito fortes, que nas escrituras essas três ideias são três ideias correlacionadas, onde o resto, esse resto ele é santo, e a gente já viu que Kadosh é justamente a ideia de separado, esse resto ele é separado, e a ideia de ser resto e separado quer dizer que essas pessoas estão vivas, ou sobrevivas, elas são sobreviventes. A vida é preservada naquilo que sobra, o resto naquilo que sobrevive. Muitas metáforas são utilizadas para fazer essa ideia, para fazer esse ponto. Quem sabe a gente pode fazer uma metáfora delas, que é uma metáfora famosa nas escrituras em Isaías, e a gente pode exemplificar esse resto, a teologia do remanescente, a teologia do resto, com a metáfora da árvore. E a pergunta que eu faço para você é, pensa comigo, o que sobra de uma árvore que foi cortada? E você rapidamente pode responder, bom, a árvore foi cortada, então não sobra mais nada. Seus frutos foram embora, tem uma mangueira em casa, se eu corto a árvore, os frutos vão embora. Você perdeu a utilidade da árvore. A sombra da árvore foi embora. Para que ter uma árvore que não tem sombra? Tem uma árvore cortada do meu lado aqui, que o alemão, o professor de educação física, cortou por causa que estava pesteando e as raízes estavam crescendo muito, estavam entrando acho que na tubulação. Mas para que serve uma árvore cortada? Não serve para nada. É uma cena de desolação, de desespero, perde sua utilidade. Imagina uma árvore que demora tantos anos para crescer. De repente é cortado, de repente a glória de todos esses anos, ela se passa. No entanto, uma coisa sobra. O que sobra é realmente o tronco e as suas raízes. E agora, a palavra de Deus diz que é através desse resto que Deus vai levantar um broto. E se vai levantar um broto, apesar de que a glória e o facão e o machado ceifaram a vida dessa árvore, agora Deus promete que ele vai levantar um broto desse toco, dessas raízes, e esse broto é um renovo. O broto vai sair. Quando você sai do Iapé e vai em direção à estrada para o Jardim Refúgio, você tem uma árvore cortada. Sempre olhe para essa árvore. Presta atenção quando você fizer esse caminho. E nesse toco tem um renovo. Tá fininho, mas essa é a imagem. Olha o que diz Isaías 6,13. Mas se ainda a 10ª parte dela ficar, tornará a ser destruída. Ou seja, o dízimo, até o dízimo será destruído. Como o terebinto e como o carvalho, essa árvore que depois de derribados, ou seja, cortados, ainda fica o toco, assim a santa semente é o seu toco. E aqui a gente vai ver a profecia messiânica, Isaías 11, porque brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará. Então aqui é a mensagem de esperança, e a mensagem do remanescente é tão linda, a mensagem do resto é tão linda, porque vem o juízo e leva todos, mas sobra um resto, um toco. A árvore foi cortada, mas desse toco, desse resto, Deus ele vai recriar. E Deus só pode recriar porque Deus ele é o Criador, e o Criador é o juiz. Então, essa figura da soberania de Deus, da santidade de Deus, ela está ligada a Deus sendo o Criador, Deus sendo o juiz, e agora ele recria do toco, desse resto, um rebento, um renovo, que vai trazer a esperança e a restauração de Israel. Muito bem, vamos então para o nosso terceiro aspecto, que é o aspecto do servo. O primeiro, Sião; o segundo, o remanescente, o resto; o terceiro, a figura do servo, do Eved. E a palavra é utilizada na primeira parte de Isaías para designar Isaías como esse servo e Eliaquim como servo, mas na segunda parte de Isaías a palavra servo tem um significado especial, um significado diferente, um tanto ambíguo. Na segunda parte, esse servo ele traz salvação. A palavra aparece 20 vezes entre os capítulos 40 e 53, e é ambíguo porque em alguns momentos o servo é claramente referido a Israel. Vou ler para você, por exemplo, 41, verso 8. Olha só o que diz 41, verso 8. A palavra de Deus diz o seguinte, ó. Mas tu, ó Israel, servo meu, Evedi,
servo meu. Em outras palavras, está claro que esse servo não é um servo. Eu acho que os cristãos, quando leem Isaías, eles, quando começam a ler sobre a canção do servo, principalmente por causa de Isaías 53, já apontam para o Messias, né? Mas o que acontece é que tem um jogo aqui acontecendo, onde às vezes esse servo é identificado como Israel, e aqui nessa primeira coluna eu coloquei alguns desses versos que claramente chamam esse servo como o próprio Jacó ou o próprio Israel. Mas às vezes esse servo ele tem uma identidade ambígua, como por exemplo Isaías capítulo 41, versos 1 a 4, quando diz, né, calai-vos perante mim, ó ilhas, e os povos renovem as suas forças, cheguem-se então e falem, cheguemos-nos e pleitemos juntos. Quem suscitou do Oriente aqueles a cujos passos segue a vitória? Quem faz as nações lhe submetam, que ele calque aos pés os reis, com a sua espada transforma em pó, com seu arco, em palha, com o vento arrebata. E assim continua falando exatamente sobre essa identificação, e a gente não sabe exatamente quem é esse servo, né? Agora, quando a gente vai lá em capítulo 49 de Isaías, alguma coisa muda a partir do verso 5 e 6. E a gente vê isso bem claro, porque olha o que diz aqui, ó. 49, verso 3 diz: E tu me disseste, tu és meu servo, és Israel, certo? Então, está identificando 49, verso 3, tu és meu servo, és Israel, por quem hei de ser glorificado. E agora olha o que diz o verso 5: Mas agora diz o Senhor, que me formou desde o ventre para ser o seu servo, para que torne a trazer Jacó e para reunir Israel. Então veja, como esse servo é Israel no verso 3, e agora esse servo, ele torna a trazer Israel, torna a trazer Jacó e para reunir Israel. Então veja, a partir do 49, a identidade desse servo não é mais assim, identidade coletiva, mas é uma identidade de um indivíduo. E no capítulo 53, a gente vai ver que esse servo ele perdoa pecados, ele apaga iniquidades, ele leva sobre si a transgressão do povo, ele traz restauração e perdão. Então a gente tem um jogo que está acontecendo aqui, mas isso daqui é história para depois. Agora a gente está focando em Israel. E a gente vai ver nessas passagens de Israel que Deus ele se refere a este servo com vários verbos interessantes. Olha só 41, verso 8, que fala: Eu te elegi. 44, 21, eu te criei, você não será esquecido, ou seja, abandonado, desolado, né? A linguagem de Sião. 48, verso 20, o Senhor te redimiu, a linguagem do remanescente, ele traz você de volta. 49, versos 1 a 13, o Senhor criou e chamou. Essa correlação de redentor com criador que a gente fez na aula passada, né? Em outras palavras, o servo do Senhor, quando é apontado para Israel, tem essa noção de seres, pessoas escolhidas, chamadas, né? E indivíduos que sobreviveram o próprio julgamento. Mas e as nações? Como as nações elas são referidas em Isaías? E lembra muito bem a primeira noção de Sião, essa noção geográfica histórica, porque as nações ao redor de Israel, Babilônia, Egito, Moabe, Edom, você tem um monte de oráculos em Isaías, né? A gente vê que existe um resto que vai voltar das nações também. Esse remanescente das nações vai ser parte da forma como Deus vai levar a cabo seus planos salvíficos para todo o mundo. E tem muita gente que não entende este detalhe interessante, essa figura desses dois Messias. E esses dois Messias, eles vão trazer os planos salvíficos de Deus para restaurar não apenas Israel, mas restaurar o mundo inteiro. O Deus de Israel vai universalizar a fé de Israel e vai trazer restauração para todo o mundo. Então a gente vê uma lógica bem parecida. Existe Israel cai julgamento, mas de Israel sobra um resto, um remanescente. E agora desse remanescente vai vir um Messias, né? E através do Messias vai ter uma redenção. E a gente vê a mesma coisa com as nações. Nós temos as nações, e das nações sobra um remanescente, e desse remanescente sai um Messias, e isso vai trazer redenção. Então, você já deve estar se imaginando, né? Que Messias é esse que vem das nações. E a gente vê que esse Messias é justamente Ciro. Isaías capítulo 44, versos 28 até o próximo verso do capítulo 45, diz: Quem diz de Ciro? É o meu pastor,
e cumprirá tudo o que me apraz, dizendo também a Jerusalém, se edificada, e ao templo, funda-te. E aqui é fenomenal. Assim diz o Senhor ao seu ungido, Messias, ao seu Messias, a Ciro, a quem tomo pela sua mão direita para bater as nações diante de sua face. E assim por diante. Em outras palavras, o Messias das nações, que é identificado como Ciro, ele vai trazer justamente a restauração do remanescente de Israel. O decreto de Ciro, veja como termina o último capítulo de 2 Crônicas, né? Capítulo 36, vai terminar dizendo justamente com o decreto de Ciro, 36, verso 22, porém no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, assim por diante, ele decreta ao verso 23, assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que está em Judá. Quem entre vós é de todo o seu povo que suba e o Senhor seu Deus seja com ele. Então veja, Ciro, o Antigo Testamento, o Tanakh, termina com 2 Crônicas. Você tem que lembrar que a nossa Bíblia em português segue a ordem dos livros da Septuaginta, colocar nos livros históricos dessa maneira, colocando 2 Crônicas, os livros de Crônicas depois, os livros de Reis, mas na Bíblia hebraica, bate no Google depois aí para ver a ordem do Tanakh, você vai ter 2 Crônicas terminando o Antigo Testamento ou a Bíblia hebraica. Então a ideia é justamente esse Ciro, que é o Messias das nações, ele vai trazer a restauração do remanescente de Israel, a fim de que do remanescente de Israel, aqui Ciro, venha justamente o Messias de Israel, Jesus. Então essa é uma das lógicas que as pessoas não entendem sobre os dois Messias. Que veja, das nações sobra um remanescente, do remanescente vem o Messias dos gentios, que é Ciro, e agora o Messias dos gentios, que é Ciro, o meu ungido, ele vai trazer o remanescente de Israel de volta para sua terra, e do remanescente de Israel vem Jesus, o Messias, para que possa trazer redenção não apenas para Israel, mas a redenção para todas as nações, de tal forma que a promessa de Abraão será cumprida. E qual é a promessa de Abraão? Gênesis capítulo 12, maravilhosa promessa, verso 3 diz: abençoarei os que te abençoarem e maldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti, Abraão, na tua semente, serão benditas todas as famílias da terra. Isso não é encorajador? Deus levando a cabo seus planos de salvação, usando quem Ele quer usar. Não interessa se é da aliança ou se de fora da aliança. Isso nos dá confiança de que Ele vai levar a cabo os seus planos. E Ele é fiel para cumprir a sua promessa. A promessa que Ele deu para o seu pai, para os seus filhos, para o nosso pai Abraão. Que através dessa semente, e Paulo vai falar em Gálatas que essa semente no singular é Cristo, todas as famílias da terra seriam abençoadas. E todas as famílias da terra poderiam ter acesso à reconciliação que Deus quer fazer com a raça humana. Nós estamos estudando o livro de Daniel, eu não poderia terminar muitos pontos teológicos. Eu imagino que você deve estar aí fervilhando a sua cabeça, e se você está fervilhando a cabeça, é porque isso é um bom sinal. Quero te desafiar agora a retornar e reestudar esses textos de 2 Crônicas 36, de Esdras e Neemias, de Daniel capítulo 9, de Isaías capítulos 44 e 45. O que nós estamos falando é da teia messiânica, da esperança de Israel, do começo do Novo Testamento. E disso que a gente está falando, de ideias grandes. Isso aqui são ideias grandes. Né? Porque Daniel capítulo 9, essa oração de intercessão, né, de restauração, eu vou abrir a palavra de Deus aqui. Daniel inicia justamente essa oração refletindo nos 70 anos. Né? Daniel aqui já é um senhor de idade, um velhinho. E aqui esses dois messias, eles jogam novamente. A ideia desses dois messias, eles voltam a funcionar. Porque Daniel está querendo pensar no retorno do povo do exílio de volta para a terra. No final dos 70 anos profetizados em Jeremias capítulo 25 em diante. Em outras palavras, esse retorno seria através de Ciro, o Messias das nações, o ungido das nações.
Mas Daniel capítulo 9 termina com a profecia dos 490 anos, é ou não é? Ou seja, com a vinda do Messias de Israel. Então nós temos em Daniel capítulo 9 justamente esses dois Messias. Começa com o retorno do exílio, o decreto de Ciro, o retorno para a terra do remanescente. E Daniel 9 termina com as 70 semanas, com a vinda do Messias de Israel, que é trazer a restauração de toda a humanidade, é trazer a expiação, a fim de que o pecado, o problema do pecado pudesse ser solucionado. Daniel capítulo 9, verso 25 diz, né? Sabe e entende desde a saída da ordem para restaurar e para edificar a Jerusalém. Aqui isso é Ciro, então primeiro o Messias das nações, até o ungido, ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas. E depois dessas semanas será morto o ungido, o Messias, e já não estará, e o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade do santuário, e assim por diante. E ele fará firme aliança com muitos, fará cessar o sacrifício, assim por diante. Então nós vemos essa noção desses dois Messias sendo algo central na vida e nos planos salvíficos de Deus para restaurar não apenas Israel, mas através de Israel restaurar todo o mundo. Obrigado por participar dessa aula.